46 anos, negro, asfixiado por um policial branco e que tem gerado toda, né, essa manifestação que está ocorrendo nos Estados Unidos, mas que hoje, para outros países, para povos negros, latinos, migrantes, imigrantes em outros países. Então, o lema Black Lives Matter é, sim, um lema muito importante e que congrega nessas camadas populares, onde suas vidas têm sido desconsideradas, né? Têm sido vidas sem um olhar de atenção por parte de governantes, e o caso do Brasil, nesse sentido, ele é muito emblemático, porque você tem um governante ou um presidente que diz, e daí para um número crescente de mortes pela Covid-19. E diz mais, né, depois que esse número atinge 30 mil, ele diz que as pessoas morrem. Como? Se a morte fosse algo naturalizado, quando ela pode ser evitada em diversos casos. E no caso da pandemia, ela pode ser, sim, evitada. Não se trata de mortes naturais, né? Mortes que podem, né, acometer a qualquer um, não se trata disso, mas se trata de uma visão governamental que não tem uma percepção de política pública, política de saúde para lidar com uma questão que é uma pandemia. Isso é muito grave. E isso faz com que as pessoas, né, os movimentos, mas a sociedade como um todo, afligida por esse contexto da pandemia, com as suas angústias de trabalho, como conseguir comida, com seus problemas emocionais que todo esse contexto gera, ouvir de um governante, e daí? Então, isso é inadmissível, é algo que, nesse contexto que nós temos, né, latino-americano, alguns governantes têm se portado como pessoas que não têm conseguido lidar ou não têm dado a importância devida para essa pandemia. No caso, o presidente dos Estados Unidos foi um exemplo, que é um país que atingiu um número recorde de mortos, e o caso do Brasil também ficou bastante claro. No caso do Equador, com o Lino Moreno, você vê que também os números no país são bastante significativos, né, sobre essa questão da pandemia. Você vê uma total inabilidade para conseguir, né, acolher e lidar com esse processo. Então, a pandemia, ela não é que ela mostrou, na verdade, ela escancarou para as pessoas, né, essas diferenças. A falta de infraestrutura, questão sanitária, a preocupação em salvar empresas e não salvar vidas, né? A preocupação de fazer com que essas pessoas voltem mais rápido para o trabalho, para salvar a economia, mas que não permaneçam em casa para salvar suas próprias vidas. Então, tudo isso aí são questões que foram evidenciadas, expostas de uma forma muito latente
por esse contexto da pandemia. E tenho que destacar em tudo do que você está falando o papel das governantes femininas, né? Das mulheres, que tem sido falado, tem sido destacado pela imprensa internacional o quanto os governos dessas mulheres foram assertivos no processo de controle, de capacidade de gerenciar essa pandemia. Eu acho que isso é fundamental e mostra o quanto que as mulheres sim estão preparadas para governar, né, e para lidar com questões complicadas, difíceis. Eu